de mim, povo de Israel, ponha a sua confiança e esperança no Senhor Deus, agora e para sempre. Pai, aplica a tua palavra nesses rápidos minutos no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu vou usar uma palavra que o Chaves usa, sem querer, querendo. Eu estava pensando, depois que eu vi umas postagens de lideranças cristãs envolvidas até a tampa com a política, eu fiquei pensando que daríamos para refletir alguma coisa sobre isso. E foi exatamente sem querer, querendo. E procurei alguma coisa nos Salmos para tentarmos transmitir algo interessante. Não que tenha algo na Bíblia que não seja, muito pelo contrário, tudo na Bíblia é interessante. Mas você vai olhar para o Salmo 131 e você vai ver. E o salmista diz: ó Senhor, eu já não sou orgulhoso. Interessante, meus amados, que você vai perceber por que o salmista está dizendo que ele não é mais. Se ele não é mais, é porque ele já foi. Teve um período, que eu não vou me prolongar aqui na vida do salmista, que ele foi muito orgulhoso. Não tem tempo para isso. Mas você imagina um rei que não perdia uma batalha. Você imagina um rei que tinha o poder do monopólio da região. Você imagina um rei que, se fosse hoje, era os Estados Unidos da América, era presidente dos Estados Unidos da América. Você imagina um homem que todos que estavam em sua volta tinham medo dele. Você imagina um homem que não tinha medo de qualquer que fosse o desafio. Você imagina um homem que, tanto na sua fase de juventude quanto na sua fase adulta, ele não sabia, não tinha no dicionário da Bíblia a palavra derrota. Você imagina um homem que era respeitado por todos. Você imagina um homem que todo o exército que ia guerrear com ele já sabia de uma coisa: poderia até lutar, agora vencer é outra história. Então, isso começou a levar o coração de Davi uma enfermidade chamada orgulho. O que é o orgulho em palavras simples? O orgulhoso é querer ser melhor. Mas o que é? Eu me acho mais gabaritado. Eu me acho mais preparado. Eu me acho o rei mais rico. Eu me acho o carro. E quando ele faz esse louvor aqui, ele já vai logo confessando para o Senhor: Senhor, eu já não sou mais orgulhoso. Eu já não me acho melhor. Eu já não me acho tampa. Eu não sou igual ao Roberto Carlos, Senhor, que digo, esse cara sou eu. Eu não sou, Senhor. Aí ele diz: deixei de olhar para os outros com arrogância. Olhar com arrogância é aquele olhar de cima para baixo. Aquele olhar que se acha. Sei não mais. Aí ele continua dizendo: não vou atrás das coisas grandes. Foi aqui que fechou o meu raciocínio. O que a gente vê de pessoas com título de pastor nesse período, envolvidos, querendo coisas grandes, não está Bíblia. Mas eu sou contra políticos cristãos? Não. Eu sou contra pastores que tomam conta de igreja, candidatos a algum cargo político. Você pode ser pastor. Agora, quer ser pastor e envolver-se com política? Deixe de pastorear, seja um pastor que não esteja pastoreando e procure a sua candidatura. Então, mais de uma dezena de pessoas já entraram em contato comigo, pedindo para eleger alguém que tem um cargo eclesiástico como pastor, ou parecido. Pessoas que vestem a camisa e colocam um adesivo e tiram uma foto abraçada com algum candidato, querendo coisas grandes. Pastor, é importante cristão na política? É muito importante. Agora, entre pastorear uma igreja e estar envolvido na política,
Escolha alguém da sua igreja e diga, irmão, o senhor vai ser candidato X na política pelo nome dos cristãos da cidade, da igreja. Agora, eu, como pastor, eu não posso fazer isso. Eu tenho que focar em cuidar de outra coisa. As pessoas estão no período, rapaz, aparecem amigos que nunca mais falaram comigo. Pessoas que nunca mais eu vi. Trocaram até de número. E quando me ligam, dizem, o senhor conhece a minha voz? E claro que eu conheço. Pessoas atrás de coisas grandes. Nada é maior do que eu já tenho, a minha salvação. O salmista se envolveu na política do reino de uma forma tão grande, tão intensa, que ele já esqueceu que ele era pequeno, ele era fraco e ele era frágil. E ele começou a entrar pelo viés do orgulho, pelo viés da prepotência, e ele viu no final do túnel que aquilo ali só levava ele ao abismo. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem gente que assiste, eu sei que tem gente que escuta, e meus irmãos colocaram coisa na cabeça: não vendam-se nesse período político. Não vendam-se. O negócio é pecado. Então o senhor vai me dizer, meu senhor, o político vem na sua casa e lhe dá um dinheiro, você pega. Agora não vota nele. O senhor disse aí que ia votar nele? Não. Eu nem disse que votar nele, ele vai me dizer, eu vou pegar o dinheiro, agora votar nele, eu vou votar nele, ele vai, quando eu sujeitava a minha comunidade para ele trabalhar, ele não trabalha. Ele fica com o meu voto. Ele fica cara de pau na minha cara. Se eu pegar o dinheiro para ligar, eu não voto nele. Ele já comprou, né? Se o senhor disser que já vai votar nele, ele já comprou o senhor. Já comprou. Ele não tem compromisso com o senhor. Se você pegar o dinheiro, já comprou também. Ele vai entender que Mas eu não voto nele. ele vai entender que o senhor é Eu o vou voto dizer, dele. ele tem que pagar. Ele vai entender. Mas, meus irmãos, depois a gente chega um raciocínio com relação a isso. Assim como crianças desmamadas ficam quietas. Aliás, no versículo 1 ainda diz: não deixei de olhar para os outros com arrogância, não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias, que são fora do meu alcance. Tem pessoas que são assim. Eu vejo pessoas que a gente sabe que Deus não quer naquela situação. A gente sabe que Deus não colocou ela ali, mas ela disse que foi Deus que colocou, foi Deus que mandou, ela está fazendo porque Deus deu a ordem. É a mesma coisa que alguém dizer aqui: olha, lá no Roda do Luxemburgo vai haver uma corrida de 100, 150 e 200 metros. Alguém chegar aqui dizendo: e quem chegar em primeiro lugar nas 3 corridas vai ganhar R$500. Quem é o primeiro inscrito? Aí eu. Poxa, é evidente que eu nunca vou chegar em primeiro lugar. Mas tem pessoas que sabem que Deus não colocou elas para fazer aquilo, mas ela diz: não, foi Deus. Não vou alcançar, mas foi Deus. Não vou chegar, mas foi Deus. Sabe o que isso gera no coração? Orgulho, prepotência e arrogância. O salmista percebeu que não adiantava ele tentar fazer certas coisas, se achando algo, se achando alguma coisa, porque não ia chegar a lugar nenhum. Tem pessoas, coitadas, miseráveis, abraçam, beijam, não estou falando nada demais complementar, fazem textos enormes elogiando quem eles nem conhecem, por causa da política. Pensando no futuro, eu conheço uma igreja aí que colocou um vereador na Câmara, mas já pensando em fazer uma solicitação para ganhar um terreno com muitos filhos. Pô, depois a gente cobra a honestidade das pessoas, se nós não estamos sendo honestos. Nós não podemos nos envolver com essas coisas como cristãos. O salmista entendeu que isso estava levando ele ao abismo. E é muita coragem ele chegar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou mais orgulhoso. Já pensou se ele fosse orgulhoso, ele vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou mais orgulhoso. Aí Deus disse: é orgulhoso sim, salmista. Eu vou lhe dar um ataque fulminante para você deixar de mentir.
Mas ele sabia que ele já não era, ele disse, eu não sou mais nenhum. Eu fui, mas não sou. Eu fui da Baté, mas não sou. Oxalá que nós entendamos como Davi e não sejamos assim. Aí ele diz, eu não vou correr mais atrás de coisas que não estão ao meu alcance. Para mim é enxugar gelo. É enxugar gelo. Você correr atrás de coisas que não estão ao seu alcance, não são mais ao seu alcance. É enxugar gelo. Não adianta. Se você for uma mulher, um homem de Deus, Deus não permite que isso aconteça. Mas se você não for, você vai e faz. Aparentemente está certo, depois você quebra a cara e chega de liberação. Mas fazer coisa que não dá ao nosso alcance é prejuízo. Passo a passo. Devagarinho. Já dizia o ditado antigo que você não pode dar um passo além do que a perna pode alcançar. Mas tem gente que chegou ontem que já quer estar na janela. Aí eu chego aqui, a me dar uma de importante, chego para o irmão Adão, e lá, irmão Adão, tudo isso aqui eu vou comprar. Tudo isso aqui eu sou o dono daqui. Vou comprar. Até porque quem fala muito faz pouco. Já dizia um velho ditado, cachorro que late não morre. Conheci poucos cachorros que latiram por dia. Mas entenda, a gente está falando de orgulho, prepotência e o coração transformado de Davi. O coração de Davi não era mais aquele. O coração de Davi era outro. Aí ele diz, assim eu estou satisfeito. Assim como Davi, assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mamãe. Ah, como nós somos crianças. Eu já deveria chegar para me aperrear, porque eu não voltei a andar ainda. Mais aperreado do que eu. Mas entenda, nós que servimos ao Senhor, temos que aprender a viver tranquilos, como uma criança nos braços de uma mãe que acabou de mamar. A não ser se a criança esteja com uma dor, a não ser que a criança esteja mais um recém-nascido. Dormiu, mamou, dormiu, acabou-se. Descansou, relaxa, não chora. Você pode até brincar com ele, vai rir, vai querer pular, vai balançar a cabeça, alguma coisa chamar a atenção dele. Agora chorar, reclamar, ele não vai. Quem descansa nos braços de Deus, descansa como um bebê recém-nascido, nos braços da mãe, e não quer correr atrás de coisas que não estão ao seu alcance, e não tem o coração orgulhoso, e não tem o coração, a postura de quem é arrogante. Entenda uma coisa, o salmista diz, o meu coração está calmo. Você já viu alguém com o coração perturbado? Eu já fiquei mais vezes. Para ser mais exato, já passou do 30. Durante os 43 anos de vida. Eu já fiquei com o coração perturbado mais de 30 vezes. E é ruim. Você perde o sono. Você perde a fome. Você perde o estímulo. Você perde. Crente com o coração perturbado é complicado. E quer se perturbar com força? Entra na política. Aí você vai ver que é perturbação. Eu conheci um professor, eu não vou dizer o nome dele, porque ele assiste. Ele disse que era vereador em Rio Largo. Eita, meu Deus. Ele é uma pessoa que a casa dele é uma casa boa. Ele sempre teve uma certa posição. Aí ele se envolveu na política, se candidatou, ganhou, quase que ia ser preso. Se envolveu num negócio para lá. Mas era todo dia. Não teve um dia. Durante o tempo que ele tinha, no tempo da campanha e durante o tempo que ele ganhou a eleição. Não teve um dia, que não chegasse alguém na porta dele, pedindo passagem, pedindo remédio, pedindo gás, pedindo dinheiro para uma conta de álcool, pedindo dinheiro emprestado, pedindo. Quando ele ia para a Câmara, tinha que votar alguma coisa que o sistema
tinha dito que ele tem que votar para poder ele ter uma vida menos perseguida. Quando ele chegava em casa, tinha gente na porta querendo que ele ajudasse. E a quantidade de gente que, quando ia pedir ajuda, dizia que votou nele, dava para ele se candidatar a prefeito e ganhou. Perdeu a paz. Tentou uma segunda eleição, perdeu. Aí ele chegou para mim e disse: Mas nunca. Mas nunca eu me meto desse negócio. Teve uma vez, eu conheci alguns políticos ali lá. Todos eles saíram presos dentro do camburão da Câmara da Delegacia. Homem, o Salvador já estava dizendo: homem, eu vou deixar dessas coisas. Eu vou deixar ele dar um passo maior do que a perna. Eu vou querer mudar minha vida. Eu não vou me meter com certas coisas mais não. Eu vou viver como uma criança desarmada nos braços, não. Sabe que o seu coração pode ficar tranquilo e não perturbado? Você sabe que o seu coração pode deixar o lugar de perturbação e entrar no lugar de repouso? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor por quê? Porque ele diz: povo de Israel, ponha na sua esperança. Quantas pessoas estão na expectativa que o candidato X ganhe, que o candidato Y ganhe? Porque eles prometeram que se ganharem vão dar isso, vão dar aquilo, vão fazer assim, vão fazer assado. A esperança está no Senhor. Não espere que a minha esposa, ou que eu, se por acaso vai que dá uma dúvida na minha esposa, ela diz: vamos candidatar a vereadora aqui que ela. Não espere alguma coisa. Não espere. Eu dificilmente encontrei alguém que entrou na política limpa e saiu limpo. Duvido. Nós devemos não colocar expectativas, nem, irmão, se algum político chegar na sua porta e dizer: se eu votar em mim, eu vou lhe dar uma vaca. Não espere. Engano. E com tudo isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que eu sou contra a política, não. Eu sou contra pastores que pastoreiam a igreja está dentro da política. Quer se candidatar? Ok, mas eu sou pastor. Então coloca alguém no teu lugar na igreja e vai fazer o que tu quer fazer. Mas você exercer o pastorado e se envolver na política? Não. Torço muito que irmãos, tanto em Messias, quanto em Murici, quanto em Rio Largo, quanto em Freixeiras, lugares que eu tenho algum acesso, consigam algum lugar. Agora, eu tenho certeza que parte deles, e a sua maioria, vai e está se metendo em emboscada. Emboscada perigosa. Emboscada difícil. E eu fui convidado, eu não era pastor, eu fui convidado 4 vezes a ser candidato a vereador em Rio Largo, e a minha resposta foi: você gostou de mim? Eu sou desse gosto. Você acha que são mais de 20 anos que eu conheço? Então você quer me ver? Estou preso por muito. Então, meus irmãos, vamos aprender com Davi. Vamos aprender a não nos colocar em desejos que são maiores do que nós podemos alcançar, porque só vai gerar em nós orgulho e prepotência. Os orgulhosos, quem são mesmo, amor? Os orgulhosos e prepotente. Simular. E a pessoa sendo prepotente e orgulhosa, sabe o céu? Então, que adianta eu ter 4 anos de vereador e me tornar orgulhoso e prepotente? Sabe que são pobres de espírito? Primeiro,
exemplo para quem é pobre de espírito, que não quer ser melhor do que ninguém, se acha inferior aos outros. E é bom crescer. É. Entendeu? E não é isso que já está com o Senhor. Não é isso que já está com o Senhor. Só o Espírito está com o Senhor. Tá, sim, mas ele não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele se acha inferior aos outros. Mas não é bom. Sim. É pobre de espírito. É pobre de espírito assim, Rico irmão. de espírito é o contrário. Rico de espírito é o que é orgulhoso, o que é. Não, mas não vai para o céu e Exatamente, mas ele se acha rico de espírito. O pobre de espírito é exatamente aqueles que ele deseja. Mas tem gente que é pobre de dinheiro E e rico de pobre, espírito. e pobre de espírito, ou e rico de E espírito. rico de espírito. E tem gente que é rico de dinheiro e pobre de espírito. Entendeu? Pobre é aquele que sabe que não é ninguém e não pode nada e que depende totalmente do Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Chega alguém aqui e diz, eu toco mais teclado do que esse camarada aí. Aí eu digo, tá bom, tá certo. Quer tocar? Sai daqui e deixa eu tocar. Eu estou sendo pobre de espírito. Eu estou sendo pobre de espírito. Porque eu fui humilde na ação. Mas se eu for um prepotente, rico de espírito, quero ver, toca aqui para ver se tu toca melhor do que eu. Sai aí, rapaz. Você entendeu? O Senhor percebeu que aqui há muitas pessoas que são ricas de espírito nesse lugar. Ou seja, elas se acham melhores do que os outros, elas acham que canta bem, sem cantar nada. Interessante é que a pessoa é simples, não é Já não. tem coisa disso. Percebe uma coisa, as pessoas elas não são nada, não são nada. Aí ela começa, aí consegue se candidatar e ganhar vereador. Você não vai ver mais essa pessoa chegar aqui sozinha. Você vai ver chegar ela e mais uns 4 carros. Que ela não anda mais sozinha. O medo de morrer é grande, filho. Ele sabe que o rapaz que ficou na vaga de assessor, de primeiro suplente, pode mandar derrubar ele para ele ficar no lugar dele. não pensa assim. Isso se põe. Então, não anda mais sozinho, é arrodeado. E arrodeado de bajuladores que chegam para ele e dizem, o senhor é o cara. Rapaz, você é o cara. Rapaz, você, viu? Ele é o próximo prefeito. A pessoa começa a acreditar naquela mentira, daqueles que já sabem. Daqui a pouco o orgulho entra, daqui a pouco a prepotência entra e aquela pessoa vai para o buraco, vai para o inferno, vai para o abismo e perdeu o céu. Que nós possamos aprender com Davi a descansar o coração, repousar o coração, tranquilizar o coração como um bebê nos braços de Deus. Se apegue não, perca a sua calma não. Não vamos ter olho grande não, ambicioso não. Mas vamos descansar no Senhor. Amém? Pai, te louvamos, agradecemos e louvamos. Pai, muito obrigado porque o incômodo que o irmão Bruno estava sentindo já diminuiu de forma considerável. Pai, muito obrigado pela minha esposa, pela irmã Adão, pela irmã Maria. Muito obrigado, Senhor, por termos aprendido um pouquinho da Tua palavra com Davi, a não sermos orgulhosos nem prepotentes. Pai, que nós possamos, Senhor, estarmos juntos na quarta-feira, naquele culto em ação de graças, ações de graças. Pai, louvando o Senhor por este culto de ontem, louvando pelo culto de hoje. Aquelas pessoas que assistem e nos acompanham, Senhor. Abençoe cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja você, sua casa, sua família, seu endereço. E quarta-feira estaremos juntos. Em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Amém. Você diz? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não ouvi a voz da minha esposa.